Eu preferi muito mais acolhê-lo do que argumentar ou julgar. É isso aí que você falou mais uma vez, reforça o que eu tava pensando aqui, porque o ateísmo dele se diz respeito à nossa localidade também. Não faz sentido ele atacar o islamismo, o judaísmo. Então não né? chama de ateísmo, chama de anticristianismo. Esperava que eu fosse sapatear e gritar aqui. Eu fui dormir indignado. Eu subi e minha esposa tava nervosa lá em cima. Que isso? Como que esse Antônio Miranda faz isso? Eu não podia fazer isso com a nossa fé. Tava indignada, eu fiquei indignado junto e tal. E, cara, nossa, eu fiquei muito chateado. E eu falei, pô, o padre ele podia ter rebatido todos os argumentos, ele tem conhecimento pra isso. Por que ele não bateu de frente? Não, muita gente falou isso no vídeo. Como que eu deixei fazer isso com a nossa fé? Como que o senhor deixa tripudiada a nossa fé? Sim. Mas aí eu fui assistir de novo, sabe? E aí eu vi um episódio diferente do episódio que eu participei, que eu tava aqui do seu lado, assim, sabe? Eu assisti mais uma vez e foi muito diferente. Foi muito diferente. Eu tava até conversando isso com o Miranda, assim, né? O Miranda foi bem no debate, né? Todos os inscritos dele elogiaram a forma como o Miranda fez. Era aquilo que eles esperavam do Miranda. O Miranda representou os ateus aqui, né? Ele representou os ateus. E ele veio com mérito, né? Porque ele já tem conhecimento. O Miranda é um cara que eu gosto O pessoal do Miranda gostou da condução do Miranda na conversa. Tanto com o senhor quanto com o Cogos. Eles adoraram a condução do Miranda, né? Aí eu falando com o padre, assim, falando com o Miranda falou assim, cara, o padre Fábio, ele é tão gente boa. Não, eu gosto dele, Fábio. Eu gosto dele. Um beijo pro Miranda. Que a galera fala que eu perdi o debate. A galera fala que eu perdi o debate por conta do carisma do padre. Mas, cara, não foi carisma. Não foi isso. E era até um dos assuntos que eu queria conversar com você hoje, assim. Você já falou muito de Jesus aqui. E eu queria escutar mais, assim, de você hoje, assim. Me contar mais de Jesus, porque não é fácil ser Jesus. Não é fácil. Tá, mas Jesus largou todos os ensinamentos dele aqui. O que é pra ser feito, o que não é, o que é certo, o que é errado. Ele deu exemplo aqui. Mas não é fácil você agir como Jesus agiria. Mas ele mesmo falou que não ia ser fácil. Ele deixou claro, você quer me seguir? Ele não falou, pega um buquê de flores e vem. Ele falou, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, o seguidor do Cristo é aquele que tem que estar preparado para a crucifixão. Não é que é pessoa desequilibrada que sai gritando e dando chilique e quer ganhar tudo no grito. O seguidor do Cristo é o que bota a cruz nas costas e vai. O Senhor foi tripudiado até o último momento. Ele estava no alto da cruz agonizante e os pagãos, os ateus, gritavam, você não é Deus? Desce daí. Salva todo mundo. Você não é o bonitão? Por que tá aí agora morrendo asfixiado? Por que você tá aí até a última gota de sangue? Você não é Deus? Você não é poderoso? Nosso Senhor foi tripudiado até o último momento. Por que eu vou ter que ficar dando escândalo e chilique quando as pessoas falam ou não a meu respeito? Porque você pode. Não posso. Mas é aí que tá a dificuldade. De seguir Jesus. Você entendeu porque todo mundo pode tripudiar, todo mundo tem informação, todo mundo tem voz. Se a pessoa te afrontar aqui, você pode bater de frente. Você tem argumento pra isso. Você pode humilhar a pessoa, você pode contrapor a pessoa, você pode discutir com a pessoa. Agora, você se colocar no lugar e perguntar assim, porra, o que Jesus faria? Não, Jesus só ouviria isso daqui. Você sabe o que com todo respeito ao Antônio, ao Jason, que reafirmo a minha admiração, carinho pela pessoa deles, nosso pensamento, nosso credo é completamente diferente. Nós não passamos nem perto um do outro naquilo que nós acreditamos. Mas como ser humano, aquilo que eu disse pra vocês, em primeiro lugar, eu sou gente, né? E eles também. Eu adorei os meninos, adorei.
Você tinha uma estratégia quando você veio pra cá? Porque o cabeleiro começou a rodar assim, eu achei que ele ia te perguntar isso. Não, absolutamente. Se o que você fez ali foi intencional. Não, absolutamente. Também acho que Tanto que quando nós chegamos aqui, eu falei pro Antônio, eu falei assim, pode conduzir do jeito que vocês quiserem. Né? O Rodrigo ainda falou assim, mas você não trouxe nada. Eu falei, eu vou trazer o quê? Trouxe o Espírito Santo tá aqui comigo. O que eu preciso de saber tá na minha cabeça. Né? Então, quando eu vi que o Antônio tinha necessidade de usar papel, de usar toda aquela articulação, que eu vi que ele estava preocupado, ele falou que nunca ficou ansioso numa live, ele falou que ele estava muito ansioso. Eu falei, mas por quê? Que ele tá achando que eu vou sapatear, que eu vou gritar? Não vou. Né? Até porque eu nunca entrei numa discussão com um ateu. Porque eu tenho particularmente uma tese comigo. O ateísmo, ele não é uma realidade. Eu não vejo o ateísmo como uma realidade. É o quê? Eu vejo como um grande equívoco, né? Que foi uma resposta que o Antônio não me deu, né? O ateísmo seletivo. Por que o ateísmo diz respeito somente ao cristianismo? Sendo que o mundo inteiro possui religiões e religiões que são diferentes do cristianismo. Por que não se questiona, por exemplo, o panteão, né? As divindades da Índia, né, do hinduísmo, do shintoísmo, do budismo? Por que não se tem um discurso sobre a forma de crer nessas divindades? Por que o ateísmo sempre está preso ao cristianismo? Por que esse sofrimento tão grande contra o cristianismo? Por que essa angústia? Né? Por que essa ferida aberta que o cristianismo deixa nas pessoas? Né? E o que causa essa ferida? Né? Porque não é o Cristo que causou a ferida, pelo contrário, o Cristo ele dá o exemplo do bom samaritano, né? Ele é o que passa o óleo na Bíblia é o que cicatriza, né? Lava com o vinho, porque o vinho é o que desinfecta ali a ferida. Passa o óleo para cicatrizar, né? Se a ferida é muito grande, joga sal para evitar de dar bicho na ferida. Então são os elementos curativos da Bíblia. Então o Cristo é aquele que remedia, ele está sempre curando. Então por que a ferida é contra o cristianismo? Se o Deus do cristianismo é aquele que está sempre curando. Então, o que eu questiono é o que está por detrás dessa dor contra o cristianismo. Então, quando o Antônio começou a falar muito, né, daquela forma muito incisiva, eu quis observar o que doía no Antônio. Então, eu preferi acolher a dor dele do que debater algo que para ele está cristalizado. Então, eu não me senti num lugar aqui de querer convertê-lo, ou tampouco pregar a fé católica que ele não está disposto a ouvir sobre a fé católica. Então, ele não me pediu para falar sobre a fé católica, eu não vim aqui catequizá-lo. As pessoas falam, padre, o senhor podia ter defendido a igreja. Eu falei, mas em momento nenhum a igreja foi ferida. Né? O que estava em jogo eram as dores do Antônio. Que para mim, não só como religioso, não só como cristão, mas até como psicanalista, né? Eu quis enxergar o que doía tanto, que fez ele chorar tanto, porque tantos argumentos, tantos papéis, tantas apostilas, tanta preparação, para mim é a manifestação de uma dor muito grande, né? Então eu preferi muito mais acolhê-lo do que argumentar ou julgar. É isso aí que você falou mais uma vez, reforça o que eu tava pensando aqui, porque o ateísmo dele se diz respeito à nossa localidade também. Não faz sentido ele atacar o islamismo, o judaísmo. Então né? Não chama de ateísmo, chama de anticristianismo. A relação dele aqui hoje é com igreja católica, protestante. Eu acho que até eles... E eu até entendo o Miranda num ponto. O evangélico também. Eu até falei com ele ontem. Eu falei com ele no dia do... O Antônio tá aí, né? Um abraço pra ele. Um beijo grande, Nossa, Antônio. Você tá aí? Não vou falar dele mais. Foi mal, Antônio. No dia do nosso episódio com a doutora Juliana, psiquiatra, a doutora Juliana e o doutor Bruno, 2 psiquiatras aqui na mesa, né? Eu tava revendo o episódio e, cara, revendo ele, eu me liguei numa parada que aconteceu na minha vida e que poderia ser melhor se não tivesse religião envolvida. E aí eu falei pro Antônio, falei, cara, olha só que louco, né?
Você vê, eu já falei várias vezes do caso da minha mãe aqui no podcast, mas eu falando isso pra Juliana, cara, eu não me liguei na hora que eu falei, eu fui me ligar só vendo o episódio depois, né? Minha mãe, ela tem esquizofrenia. E lá atrás, quando ela começou a mostrar, né, que não tava legal, tudo, a gente achou que era um demônio, um espírito. A gente jogou a culpa na religião, sabe? Caralho, isso aqui é uma macumba. Mas é porque é mais fácil. Isso aqui é um mal olhado. Isso aqui é um demônio. A gente tentou buscar ajuda. Não conseguimos buscar ajuda. É mais fácil atribuir a religião. Ninguém conseguiu resolver o caso. Ninguém conseguiu tirar o espírito dela. E só foi resolver, padre, 20 anos depois, quando eu fui ficar mais velho, com condição, tudo, falar, não... Que levou no médico. Vamos no médico. Vamos no médico. E foi uma iniciativa sua, não foi? Sim, vamos no médico. E por conta do podcast também, conversa que a gente desenvolveu aqui dentro. Mas, vamos levar no médico. Levando no psiquiatra, o psiquiatra começou a tratar dela, ela tá bem, mas com tantos ataques de esquizofrenia, muita coisa foi perdida, sabe? Ela nunca mais vai ser a mesma. O esquizofrênico, se você trata ele no início, né? Ele consegue levar uma vida normal depois, né? Basta se medicar, tudo, né? Ela não, ela teve vários ataques, várias quedas, tudo. Então, foi tratar ela 20 anos depois. Então, hoje, minha mãe não é mais a mesma. Né? Minha mãe, ela... consegue tomar banho ali, não adianta você criar uma alimentar. utopia de que vai voltar. Ela nunca mais, né? O cérebro dela fritou. Ela nunca mais vai voltar a trabalhar, talvez se relacionar, não sei, né? Com ter outro marido, né? Ou talvez até voltar com meu pai. Mas enfim, por conta de uma religião, a gente abandonou o tratamento dela, sabe? E muita gente faz isso. Né? A gente escuta isso, né? O Antônio, inclusive, falou isso. Sim. Né? Ele e o Jason falando. Quantos pastores, às vezes, falam, abandona o tratamento do câncer que eu vou te curar aqui na igreja, né? Os meninos falaram sobre isso. E que foi interessantíssimo, de fato. Né? Você não abandona a ciência. A ciência é uma sabedoria divina. Você não pode olhar para a ciência e dizer que ela é anti-religião. Pelo contrário, fé e razão caminham de mãos dadas. Você pode ter a sua fé. Agora, você tem que ter a sabedoria suficiente para entender que existe também a medicina, existem os meios para isso. Né? A razão humana é fruto da consciência de Deus. Se nós temos a parcela divina em nós, ela está na nossa consciência. O homem não se divide, nós não somos 3 entes num só. Nós não somos corpo, alma e espírito separados. Né? Nós somos uma unidade. Nós somos corpo e alma e espírito num só. Então não tem como separar. Eu sou corpo, eu sou alma, eu sou espírito. Não, eu sou os 3. Então é indivisível. Né? Isso a teologia deixa muito claro para nós. Então não tem como você querer entender que não existe a razão e a ciência como a centelha divina que existe no homem. Problemas da alma eu trato com a religiosidade. Problemas do corpo... E com a ciência. Eu trato com a ciência. A matéria pertence à matéria, o espírito pertence ao espírito. E você já falou sobre isso aqui, se não me engano foi você mesmo. De que sim, e as pessoas confundem muito. Deus vai me curar. Você tem que estar aberto para que você receba essa cura. E não tem como você ter uma prova maior de estar aberto que buscar recursos dentro das possibilidades. Se você não está buscando um recurso palpável, que existe, que está ao seu alcance, você quer um recurso que venha extra do seu alcance. Se você não está buscando nem o próximo. Você não fez nem sua parte. Você vai querer que outro faça? Sim. Acho que foi você que já falou isso pra gente, que pra você receber uma ajuda divina, espiritual, maior que seja, ou mais importante, se você não estiver buscando realmente, de fato, essa ajuda, por que ela virá? Você tem que esgotar as suas possibilidades humanas. Ao humano o que é próprio do humano, a Deus o que é próprio de Deus. Porque uma coisa que nós temos que entender é que o extraordinário de Deus...
ele sempre vai acontecer no ordinário do homem. O extraordinário acontece no ordinário, é no dia a dia. Então a gente tem que fazer o que é nosso. Né? Não adianta a gente esperar o extraordinário sem realizar o que é próprio de nós. Né? E o extraordinário de Deus acontece a todo momento. A todo momento. Mas nós temos que estar realizando o nosso ordinário, aquilo que é próprio da nossa ordem, da ordem das coisas que nós realizamos. Sabe o que é legal aqui, Fábio, quando você vem? Eu já tenho muita liberdade, mas é bacana demais porque acho que quem assiste, e você tem feito muito sucesso porque você consegue transmitir de uma forma muito simples. Sucesso na sua proposta, né? Não vou dizer sucesso Padre como uma pop. celebridade. Eu estou sendo perseguido. Não como celebridade, sucesso como conseguir fazer o que você precisa. Esse é o sucesso a que eu me refiro. Não de ser grande, não de ser visto, mas de conseguir fazer o que é necessário. É esse tipo de sucesso. Você tem conseguido fazer o que é preciso. E a galera não... Acho que quem assiste, ainda mesmo você tendo sucesso em conseguir transmitir a mensagem, não recebe como eu recebo aqui. Porque quando a gente troca ideia aqui, e você fala de Deus, você fala de Jesus... Cara, é tão bacana que quem tá bem próximo aqui, ouvindo pessoalmente, vendo seus olhos de forma que a câmera nunca vai entregar, às vezes um movimento de mão que passa desapercebido, cara, a gente percebe que a gente tem realmente um Deus ali que é um Pai único. E que quando a gente entende isso, a gente vira tudo irmão. Sabe, se a gente só tem um pai, a gente realmente é irmão. E aí tudo fica muito simples, porque de fazer as coisas para os outros? Meus queridos, quero lembrar a todos que está à disposição de vocês na nossa plataforma digital o nosso curso Decodificando o Apocalipse. Para você que tem curiosidade para entender aquela linguagem, para entender os símbolos, os números, nós trazemos para você agora um material maravilhoso explicando tudo aquilo que hoje gera muita dúvida, muita incerteza. Então venha participar conosco dessa turma de mais de 4.000 alunos que já estão decodificando o Apocalipse e já conseguem ter uma leitura muito mais ampla e muito mais concreta deste livro tão intrigante, ao mesmo tempo tão maravilhoso. Eu espero por vocês.